PF inicia Van Hatten por discurso no plenário da Câmara. O furdunço começou no dia 13 de agosto passado, quando o deputado pelo Partido Novo, Marcel Van Hatten, cravou o punhal nos dentes e partiu para cima de um delegado da Polícia Federal, um tal de Fábio Chor, que parece cair nas graças do superministro Alexandre de Moraes. Com o retrato do dito na mão, o parlamentar de São Leopoldo, de sólida formação acadêmica e posicionamento combativo, tascou a acusação de que o policial fez um relatório fraudulento no sentido de comprometer o ex-assessor bolsonarista Felipe Martins, para isso usando, segundo ele, documento apócrifo, que listava Martins como membro da comitiva do ex-presidente Bolsonaro, quando depois foi apurado que o assessor não houvera saído do país, como ficou comprovado pela detectação das torres da empresa de telefonia TIM. Van Hatten sapecou sem pena e sem dó. Atentado à democracia, porém, é o que fazem aqui. Atentado é um policial agir como um bandido. Não demorou para a PF enquadrar o discurso do parlamentar gaúcho como injúria e difamação, intimidando-o com a ameaça às suas prerrogativas enquanto membro do Poder Legislativo, de falar abertamente ao plenário da Casa sobre o que julgar conveniente e essencial à representatividade popular. Afinal, o deputado foi eleito não para agradar a PF, mas sim para falar em nome do seu eleitorado, que lhe delegou o mandato na forma constitucional. Nesse sentido, Sua Excelência é livre para expressar opiniões sem se preocupar se irá agradar a A ou B, dentro do livre exercício das suas prerrogativas, que, aliás, tem sofrido injunções do Poder Judiciário através de contorcionismos hermenêuticos de enraizamento progressista. É o caso, por exemplo, da descaracterização de crime a posse de determinada quantidade de maconha, assunto cuja relevância social é mais próprio do auditório legislativo e não de iluminados que não passaram pelo batismo das urnas, mas que se comportam como atores com poder de veto no processo político decisório. Podem tudo, fazem tudo, sem constrangimento de quem quer que seja. Foi o ministro Flávio Dino quem entendeu que Van Hatten ultrapassou as fronteiras do mandato, ordenando, então, que o caso fosse investigado, criando mais uma saia justíssima para um órgão já tão questionado pelo povo. A Câmara dos Deputados, em discurso de seu presidente no dia 27 passado, subiu o tom contra a intenção abusiva da Polícia Judiciária ao pretender sequestrar a autonomia legislativa com o intuito de moldá-la, de colocá-la dentro de determinado limite de atuação, num indisfarçável caráter persecutório aos desafetos do sistema. Disse Lira de modo didático aos carrascos do deputado. Abre aspas. O parlamento não é e não pode ser alvo de ingerências externas que venham a coibir o exercício livre do mandato. O respeito à imunidade material absoluta na tribuna da Casa é, em última análise, o respeito ao povo brasileiro. Fecha aspas. Antes deste pronunciamento duríssimo de Lira, dizendo que a Câmara irá aos últimos limites para responsabilizar quem interfira na liberdade parlamentar. Será que vai acontecer isso mesmo? A Procuradoria Parlamentar da Casa
certamente avalizada por ele, ao refutar a tese da polícia de que o deputado ultrapassou os limites da imunidade parlamentar, defendeu em documento oficial a inviolabilidade material da manifestação feita na tribuna, independentemente do seu conteúdo, o que é coerente ao pleno exercício da função legislativa. Isto basta para, segundo o parecer, impedir o que foi considerado interferência direta na autonomia da Câmara, violando o pacto federativo e o equilíbrio entre os poderes. Aliás, pouco considerado neste tempo de protagonismo judicial excessivo. Na verdade, as palavras de Van Hatten, enquanto desrespeitosas e pesadas, têm de ser vistas dentro das garras de proteção do artigo 53 da Constituição Federal, que subtrai da responsabilidade civil e penal quaisquer opiniões, palavras e votos dos parlamentares, desde a expedição do diploma, mormente as proferidas dentro do Congresso Nacional, que gozam de proteção absoluta. O STF, todavia, tempera a regra imunizante de acordo com uma casuística nem sempre linear, admitindo relativizá-la em casos de abusos, como ocorrido, por exemplo, no episódio do ex-deputado Daniel Silveira, que atacou pesadamente na internet com expressões de baixo calão ministros daquela corte, e que terminou enjaulado com a própria Câmara avalizando a decisão do STF, que acabaram determinando a colocação na jaula de Silveira, com a própria Câmara avalizando a prisão. Para o STF, os pronunciamentos destemperados do ex-deputado não estariam vinculados ao exercício do mandato. Bem diversa, todavia, é a situação do parlamentar gaúcho, cujo pano de fundo mostra um veso de perseguição no que é enxergado como uma prática autoritária disseminada entre os donos do poder. Acompanhemos as próximas cenas para ver se o presidente da Câmara não irá arregar e garantirá a cláusula pétrea da imunidade parlamentar, que condena a censura, parta de onde partir, especialmente a criminalização dos discursos da tribuna da Câmara, local próprio de ecoar ideia de todas as tendências, em homenagem ao jogo democrático, que parece não cair bem aos que buscam transformar o Brasil numa terra vigiada e com espaço aberto ao exercício de apenas um caminho ideológico. Este foi o Soletrando Direito. Faça sua inscrição no canal para ajudar o seu fortalecimento. Dê o seu like, caso tenha gostado desse vídeo. Faça o seu comentário aqui embaixo sobre o indiciamento do combativo deputado Marcel Van Hatten. Compartilhe o vídeo com seus amigos nas redes sociais. Muito obrigado pela atenção. Tchau!